Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. A fazenda sempre foi grande demais para mim. 400 alqueires de terra vermelha, gado de primeira, plantações que se estendem até onde a vista alcança. Mas nada disso enche o vazio que mora aqui dentro. Meu nome é Heitor Almeida, tenho 58 anos e há muito tempo aprendi que dinheiro não compra paz, nem traz de volta quem se foi. Faz 12 anos que perdi meu filho. Ele nunca chegou a nascer. Estava no ventre da minha esposa, Helena, quando tudo desmoronou. Ela teve complicações no 8º mês. Entramos correndo naquele hospital em Goiânia com esperança. Saímos com 2 urnas pequenas demais para carregar tanto peso. Helena não resistiu. O menino, que ia se chamar Pedro, também não. Desde então a fazenda virou meu refúgio e minha prisão. Trabalho de sol a sol, não porque preciso. Deus sabe que dinheiro não me falta, mas porque parar dói demais. Quando a noite cai e o silêncio toma conta da casa grande, é como se as paredes sussurrassem o nome deles. Helena, Pedro, Helena, Pedro. Os empregados me respeitam, mas também me temem um pouco. Dizem que fiquei duro, seco. Talvez tenham razão. Aprendi a não demonstrar fraqueza, a não chorar na frente de ninguém. A erguer cercas não só ao redor da fazenda, mas ao redor do coração também. E tem a Márcia, minha esposa atual. Nos casamos há 3 anos. Ela é 15 anos mais nova que eu, bonita, sempre arrumada, cheia de joias caras e perfumes importados. Conheci ela numa feira de gado em Uberaba. Parecia interessada, atenciosa. Eu estava sozinho demais. Achei que era amor. Descobri depois que era conveniência, a minha e a dela. Márcia gosta do conforto que meu dinheiro traz. Gosta de viajar, de ostentar, de postar fotos nas redes sociais, mostrando a vida de luxo que leva. Mas tem um defeito que me corrói por dentro. Ela é cruel com quem ela julga estar abaixo dela. Humilha empregados, fala grosso com gente simples, ri de quem não tem o que ela tem. Já tentei conversar, mas ela sempre dá um jeito de virar o jogo, de fazer parecer que sou eu quem exagero. Heitor, você é mole demais, ela diz com aquele sorrisinho que não chega aos olhos. Essa gente precisa saber o lugar delas. Eu não concordo, nunca concordei. Mas também não tive forças para enfrentá-la de verdade. Talvez porque, no fundo, eu também esteja perdido. Talvez porque a solidão doa mais que a companhia errada. Naquela manhã de setembro, o calor já era insuportável às 7 horas. O sol nascia vermelho sobre os pastos e as cigarras cantavam alto, ensurdecedoras. Márcia tinha viajado para São Paulo, mais uma vez, para resolver assuntos pessoais. Tradução: fazer compras e postar stories. Eu tinha uma reunião em Rio Verde, a 2 horas daqui. Assunto de negócios, contratos, coisas que normalmente me interessam, mas que naquele dia pareciam sem graça. Ainda assim, vesti a camisa, calcei a bota e subi na minha Amarok prata. A estrada de terra que liga a fazenda à rodovia estava seca, rachada, levantando poeira vermelha a cada metro.
Quando peguei a BR-060, o asfalto quente tremia sob o sol. Poucos carros. Caminhões de carga, ônibus velhos, uma ou outra picape. O interior do Goiás é assim, vasto, solitário, silencioso. Liguei o rádio, sertanejo, desliguei. Preferi o silêncio. Sempre prefiro. Foi então que, quilômetros à frente, percebi algo estranho. No acostamento havia um amontoado de lixo. Sacos plásticos rasgados, garrafas de PET, caixas de papelão amassadas, restos de madeira. Coisa comum, infelizmente. O povo joga entulho na beira da estrada como se não fosse nada. Já vi de tudo. Sofá velho, geladeira quebrada, até colchão podre. Mas desta vez era diferente. Havia algo no meio do lixo. Algo que não devia estar ali. Diminui a velocidade, o pé instintivamente indo para o freio. O coração começou a bater mais rápido, mesmo sem eu entender por quê. A caminhonete avançava devagar. 10 metros, 5, 3. E então eu vi. Era uma pessoa, uma moça, deitada de lado, entre os sacos de lixo, o corpo imóvel, os cabelos escuros espalhados no chão empoeirado. Freiei bruscamente. O cinto de segurança apertou meu peito. Parei a caminhonete ali mesmo, no meio da pista. Nem liguei para os carros que podiam vir. Desci correndo, deixando a porta aberta, o motor ligado. O calor me bateu no rosto como um murro. O cheiro de lixo podre também. Mas não foi isso que me fez cambalear. Foi a cena à minha frente. A moça estava desmaiada, o rosto magro, encardido de terra e suor. Os lábios rachados, quase brancos. A pele queimada do sol, descascando nos ombros. Vestia uma blusa surrada, manchada, e uma calça jeans rasgada nos joelhos. Estava descalça, os pés feridos, inchados. Ela era muito magra, desnutrida, as costelas marcadas sob a blusa fina, os braços frágeis, cheios de arranhões. Ajoelhei ao lado dela sem pensar. Minhas mãos tremiam. Toquei seu ombro devagar. Moça, você me ouve? Nada. Coloquei a mão no pescoço dela procurando o pulso. Estava lá. Fraco, mas estava. Ela estava viva. Corri até a caminhonete, peguei a garrafa de água que sempre carrego no banco. Voltei, me ajoelhei de novo, levantei a cabeça dela com cuidado e molhei seus lábios. A água escorreu pelo canto da boca. Ela não reagiu. Acorda, moça, por favor, acorda. Molhei de novo. Dessa vez ela engoliu. Um movimento reflexo. Bom sinal. E então, lentamente, as pálpebras dela tremeram. Abriram-se por uma fresta. Os olhos eram castanhos, fundos, assustados. Ela me olhou sem me ver, a visão turva. A boca se mexeu, mas quase não saiu som. Eles, sussurrou a voz rouca, quebrada, eles vão voltar. Quem vai voltar? Perguntei, chegando mais perto. Quem fez isso com você? Mas ela já tinha fechado os olhos de novo. O corpo ficou mole nos meus braços. Meu coração disparou. Olhei ao redor. A estrada estava vazia. Nenhum carro. Nenhuma casa por perto, só o mato seco, o sol implacável e aquela moça quase morta nos meus braços. Não pensei duas vezes. Levantei ela do chão e me assustei com o quão leve era, como se fosse feita de papel. Carreguei até a caminhonete e a coloquei com cuidado no banco de trás.
Tirei minha camisa e coloquei embaixo da cabeça dela como travesseiro. Voltei correndo, peguei a garrafa de água, fechei a porta, dei a volta e subi na direção. Minha respiração estava descompassada. As mãos suadas no volante. Peguei o celular. Sem sinal. Praguejei baixinho. Liguei a caminhonete, pisei fundo no acelerador e fiz o retorno. A reunião em Rio Verde podia esperar. Aliás, podia ir para o inferno. Aquela moça não podia. Enquanto eu dirigia de volta para a fazenda, olhava pelo retrovisor. Ela estava imóvel, o peito subindo e descendo devagar. Viva, mas por pouco. Eles vão voltar. A frase ecoava na minha cabeça. Quem eram eles? O que tinham feito com ela? Por que a deixaram ali no meio do lixo como se não fosse nada? A raiva começou a subir. Uma raiva velha, guardada, que eu não sentia há anos. Apertei o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. 20 minutos depois, entrei na porteira da fazenda. Buzinei 2 vezes. O caseiro abriu o portão, assustado com a pressa. "Chama a Dona Neuza! Rápido!" Gritei pela janela. Dona Neuza era a enfermeira que trabalhava comigo desde sempre. Cuidava dos peões quando se machucavam, aplicava injeção, fazia curativo. Mulher de confiança. Parei em frente à casa, desci e abri a porta de trás. A moça continuava desmaiada. Peguei ela no colo de novo e subi correndo os degraus da varanda. Dona Neuza já vinha apressada, os olhos arregalados. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Achei ela na estrada, desmaiada, desnutrida, com febre. Prepara o quarto de hóspedes, rápido. Ela não perguntou mais nada. Correu na frente, abriu a porta, acendeu as luzes. Eu levei a moça até o quarto, deitei ela na cama com cuidado. Dona Neuza já estava medindo a temperatura. Febre alta, mais de 39 graus. E olha o estado dela, seu Heitor. Tá desidratada, desnutrida. Deus me livre, o que essa menina passou. Faz o que puder, eu disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Ela não pode morrer. Dona Neuza me lançou um olhar compreensivo. Não vai morrer, não. A gente vai cuidar dela. Fiquei ali parado, olhando aquela moça desconhecida na minha cama de hóspedes. Não sabia o nome dela. Não sabia de onde vinha. Não sabia nada, mas sabia que, naquele momento, ela era minha responsabilidade. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha um propósito além da fazenda. Os 3 primeiros dias foram um inferno silencioso. A moça não acordava. Ficava ali, deitada naquela cama, o corpo pequeno afundado nos lençóis brancos, a respiração irregular. Dona Neuza aplicava soro, fazia compressas frias para baixar a febre, pingava água na boca dela gota a gota. Eu ficava na porta do quarto, observando, sentindo uma angústia que não sabia nomear. "Ela vai ficar bem?" Perguntei na segunda noite, a voz saindo cansada. Dona Neuza limpou a testa da moça com um pano úmido e suspirou. "Vai, seu Heitor, mas ela está muito fraca. O corpo dela passou fome por muito tempo e essas marcas aqui..." Ela apontou para uns hematomas amarelados nos braços da moça. "São antigas. Essa menina apanhou. E muito. Senti o estômago revirar."
Cerrei os punhos e saí do quarto antes que a raiva me dominasse por completo. Fui até a varanda, acendi um cigarro, vício velho que Helena nunca gostou, e fumei olhando a escuridão dos pastos. Eles vão voltar. Quem quer que fossem esses eles, eu não deixaria chegarem perto dela, não enquanto estivesse respirando. No terceiro dia, algo mudou. Eu estava no escritório tentando me concentrar nas planilhas de produção quando ouvi um grito abafado vindo do quarto de hóspedes. Levantei num pulo, derrubei a cadeira, corri pelo corredor. Dona Neuza já estava lá, segurando a moça pelos ombros. Ela tinha acordado, mas acordado em pânico. Os olhos arregalados, o corpo tremendo, as mãos empurrando o ar como se lutasse contra alguém invisível. "Não, solta, me solta!" gritava, a voz rouca, desesperada. "Calma, filha, calma, você está segura." Dona Neuza tentava acalmá-la, mas a moça não ouvia. Entrei no quarto devagar, as mãos levantadas, tentando parecer menos ameaçador. "Ei, moça, ninguém vai te machucar aqui. Você está em segurança." Ela virou o rosto para mim. Por um momento ficamos nos encarando. Os olhos dela eram dois poços de medo. Dava para ver a alma ferida transparecendo ali. Aos poucos, a respiração dela foi se acalmando. As mãos pararam de tremer. Ela olhou ao redor, para o quarto limpo, para Dona Neuza, para mim, tentando entender onde estava. Onde eu tô?" sussurrou. "Na minha fazenda", respondi, dando um passo à frente. "Eu te achei na estrada, desmaiada. Trouxe você para cá. Você estava muito mal." Ela fechou os olhos e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto magro. Não era choro de desespero, era choro de exaustão, de alívio, de quem tinha carregado peso demais por tempo demais. Dona Neuza sentou na beirada da cama e pegou a mão dela. "Como é seu nome, filha?" A moça abriu os olhos de novo, enxugou as lágrimas com as costas da mão. "Ana", disse, a voz fraca. "Meu nome é Ana." Ana passou os dias seguintes se recuperando devagar. Comia pouco, com medo, como se não merecesse a comida. Dona Neuza precisava insistir para ela aceitar um prato de sopa, um pedaço de pão. Eu via aquilo de longe e sentia uma dor que não era física. No quinto dia, ela conseguiu sentar na varanda. Levei uma cadeira de balanço para ela, coloquei um cobertor sobre os ombros. Mesmo com o calor, ela vivia tremendo. Sentei no degrau, a alguns metros de distância, respeitando o espaço dela. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o som do vento nas árvores, o mugido distante do gado, o canto dos pássaros. Foi ela quem falou primeiro. "Por que você me ajudou?" A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ela. Ana tinha o olhar fixo no horizonte, os braços finos enrolados no cobertor. "Porque você precisava", respondi. Simples assim. "Você não me conhece. Podia ter passado direto. A maioria teria passado. Eu não sou a maioria." Ela soltou um riso baixo, sem alegria. "Não. Acho que não é." Ficamos mais um tempo calados. Então, devagar, como quem retira espinhos de uma ferida, Ana começou a contar. Ela tinha 22 anos, vinha de uma cidade pequena no interior do Piauí, um lugar chamado Picos. O pai tinha morrido quando ela era criança. A mãe se casou de novo com um homem violento, que batia nela e na Ana. Aos 16 anos, Ana fugiu de casa.
foi parar em Teresina, onde trabalhou como empregada doméstica, babá, faxineira, qualquer coisa para sobreviver. Foi lá que conheceu ele, Ricardo. Achei que ele era diferente, Ana disse, a voz falhando. Ele era bonito, educado, dizia que me amava. Eu era tão boba, tão carente de afeto que acreditei em tudo. Ricardo era dono de uma loja de autopeças. Tinha dinheiro, carro importado, casa grande. No começo, tratou Ana como princesa. Levava em restaurantes, comprava roupas, dizia que ela era a mulher da vida dele. Ana, que nunca tinha tido nada, achou que finalmente tinha encontrado um lar. Casaram depois de 6 meses. Foi aí que tudo mudou. Ele começou a me prender em casa, Ana continuou, os olhos marejados. Dizia que eu não podia sair sem ele, que as outras mulheres eram invejosas, que os outros homens iam querer me roubar dele. Eu achava que era amor, que ele só me protegia demais, mas não era. Era controle. Aos poucos, Ricardo foi isolando Ana de tudo e de todos. Não deixava ela trabalhar, não deixava ela falar com ninguém. Mexia no celular dela, controlava as redes sociais, escolhia as roupas que ela vestia e quando ela tentava questionar, ele explodia. Ele me batia. Ana sussurrou e eu senti meu maxilar travar. No começo eram empurrões, depois tapas, depois socos. Sempre pedia desculpas depois, chorava, dizia que era porque me amava demais, que eu o deixava nervoso. E eu acreditava. Achava que era culpa minha. Engoli seco. As mãos tremiam de raiva contida. Ninguém sabia? Ninguém. Ele tinha cuidado. Batia onde as roupas cobriam. E ameaçava que se eu contasse para alguém, ia me matar. Dizia que tinha contatos, que ninguém ia me proteger. Eu tinha medo, seu Heitor. Muito medo. O pior veio quando Ana descobriu que estava grávida. Ela achou que a notícia ia mudar tudo, que Ricardo ia se acalmar, ia se tornar o homem que ela conheceu no começo. Mas foi o contrário. Ele surtou, Ana disse, a voz tremendo. Disse que eu tinha feito de propósito para prender ele. Que eu era uma vadia, uma interesseira. Me jogou no chão, me chutou na barriga. Eu sangrei, seu Heitor. Sangrei muito. Achei que ia perder o bebê. Ela parou tentando respirar. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Perdi? Perguntei baixinho, com medo da resposta. Ana balançou a cabeça devagar. Não, o bebê resistiu. Mas eu sabia que se ficasse, a próxima vez eu não teria tanta sorte. Então decidi fugir. Foi numa madrugada, quando Ricardo voltou bêbado de um bar e desmaiou no sofá. Ana juntou o pouco de dinheiro que tinha escondido, algumas notas amassadas, pegou uma muda de roupa e saiu pela janela dos fundos, descalça, grávida de 3 meses, com o coração batendo tão forte que achava que ia explodir. Peguei carona com um caminhoneiro que ia para Goiás. Ele foi gente boa, me deixou num posto de gasolina perto de Goiânia. De lá, peguei outra carona, e outra, e outra. Até que o dinheiro acabou, a fome começou. Passei 2 dias andando na beira da estrada, bebendo água de córrego, comendo nada. E então, desmaiei. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas.
E você me achou. Fiquei calado por um tempo, digerindo tudo aquilo. Senti uma mistura de raiva, tristeza e algo mais profundo. Algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Você tá segura aqui, eu disse, firme. Ninguém vai te machucar, eu garanto. Ana soltou um suspiro trêmulo. Mas e se ele me achar? Ele jurou que ia me matar se eu fugisse. E ele conhece gente perigosa, seu Heitor. Gente que faz qualquer coisa por dinheiro. Que ele tente, eu disse. E minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Essa fazenda tem 15 empregados, câmeras, cercas, portões. E eu não tenho medo de homem que bate em mulher. Nunca tive. Ana me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Gratidão, talvez. Ou incredulidade. Como se não acreditasse que alguém pudesse se importar com ela daquele jeito. Ficamos ali até o sol começar a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Eu não disse mais nada, só fiquei ali, perto o suficiente para ela saber que não estava sozinha. E pela primeira vez em 12 anos, senti que não estava sozinho também. Ana foi se recuperando aos poucos. Cada dia que passava, via um pouco mais de cor voltando para o rosto dela, um pouco mais de vida voltando para aqueles olhos castanhos. Dona Neuza preparava refeições reforçadas, caldos nutritivos, vitaminas de frutas, arroz com feijão bem temperado. Ana comia devagar, ainda com aquele jeito assustado de quem não está acostumada a ter comida garantida. A barriga dela já começava a arredondar. 4 meses de gestação, segundo Dona Neuza calculou. Providenciei que um médico viesse até a fazenda. Um velho amigo de Goiânia, discreto, de confiança. Ele examinou Ana, fez ultrassom, receitou vitaminas. O bebê está bem, ele me disse na saída, mas ela passou por muito estresse. Precisa de paz agora, Heitor. Paz e segurança. Vai ter, garanti. Não contei para ninguém, além de Dona Neuza e do caseiro, sobre Ana. Quanto menos gente soubesse, melhor. Os outros empregados sabiam que havia uma hóspede na casa, mas não faziam perguntas. Eu sempre fui respeitado ali, e minha palavra era lei. O problema era Márcia. Ela voltaria de São Paulo no final da semana. E eu sabia que quando descobrisse Ana na fazenda, o inferno ia se soltar. Foi numa tarde de quinta-feira que aconteceu. Eu estava no curral, verificando o gado junto com os peões, quando ouvi o barulho de motor. Virei e vi uma caminhonete preta parando no portão principal. Não reconheci o veículo. O caseiro, seu Manuel, foi até lá. Conversou com os ocupantes por alguns minutos. Depois veio até mim, o rosto tenso. Seu Heitor, tem uns homens aí querendo falar com o senhor. Dizem que estão procurando uma moça. Senti o sangue gelar. Que tipo de homens? Tipo que não presta, patrão. 2. Um deles tem cicatriz no rosto. O outro é grande, tatuado. Disseram que a moça é da família deles. Família. Que piada cruel. Manuel, tranca esse portão e não deixa ninguém entrar. Vou falar com eles. Caminhei até o portão com passos firmes, a raiva já fervendo no peito. Os 2 homens estavam encostados na caminhonete, fumando. Quando me viram, o de cicatriz no rosto sorriu.
Um sorriso torto, sem calor. Boa tarde, senhor. O senhor é o dono da fazenda? Sou. E vocês são? Estamos procurando uma moça, disse o outro, o grandão tatuado. Ana Paula. Fugiu de casa há umas 2 semanas. A família está preocupada. Alguém disse que viram ela por essas bandas. Não tem nenhuma Ana Paula aqui, respondi, a voz fria como gelo. O de cicatriz deu um passo à frente, as mãos nos bolsos. Tem certeza? Porque o patrão dela está oferecendo uma boa recompensa para quem achar. Ela é, digamos, problemática. Fugiu grávida, tá entendendo? O marido só quer cuidar dela. Já falei que não tem ninguém aqui. Agora saiam da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Os dois se entreolharam. O grandão cuspiu no chão, o desprezo visível. Polícia não assusta a gente, velho. Mas tudo bem, a gente volta. Se voltarem, vão ser recebidos a bala. Eu disse, sem piscar. O de cicatriz soltou uma risada baixa. É assim que é? Bom saber. Voltaram para a caminhonete, deram a ré e sumiram na estrada, levantando poeira. Fiquei ali parado, vendo eles irem embora, o coração martelando no peito. Manuel estava ao meu lado, pálido. Seu Heitor, esses homens são perigosos. Eu sei, por isso você vai dobrar a ronda à noite. Bota 2 homens de confiança vigiando o portão. Se esses caras voltarem, você me acorda na hora, entendido? Sim, senhor. Voltei para a casa caminhando rápido. Precisava contar para Ana. Ela tinha direito de saber. Encontrei ela na cozinha, ajudando Dona Neuza a descascar batatas. Quando me viu entrar, sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Era a primeira vez que eu via ela sorrir. O sorriso morreu quando viu minha expressão. Aconteceu alguma coisa? Puxei uma cadeira e sentei na frente dela. Dona Neuza, percebendo a gravidade, saiu discretamente. Vieram 2 homens aqui, procurando por você. O rosto de Ana ficou branco. A batata caiu da mão dela, rolando pela mesa. Não, 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 não. Ela começou a tremer, a respiração acelerada. Segurei as mãos dela, firme. Ana, me escuta. Eu mandei eles embora. Não deixei entrarem. E não vão entrar. Você não entende, ela gritou, as lágrimas já escorrendo. Ricardo não desiste. Ele vai voltar. Ele sempre volta. E quando ele me achar, vai me matar. Vai me matar e vai matar meu filho. Ninguém vai te matar, eu disse, a voz saindo forte, autoritária. Eu não vou permitir. Como você vai impedir? Ele tem dinheiro, tem gente trabalhando para ele. Ele... E eu também tenho. Eu interrompi. Tenho terra, tenho gente de confiança e tenho uma coisa que ele não tem: decência. Ana, você não está sozinha nisso. Eu vou te proteger, mas para isso você precisa confiar em mim. Ela me olhou através das lágrimas, o corpo tremendo. Por que você está fazendo isso? Por que se importa? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei calado por um momento procurando as palavras certas. Porque comecei e a voz saiu embargada. Porque eu já perdi gente demais nessa vida. Perdi minha primeira esposa. Perdi meu filho antes dele nascer. Fiquei sozinho, vazio, sem propósito. E quando te vi ali, jogada no meio do lixo, como se não valesse nada, alguma coisa dentro de mim acordou.
alguma coisa que achei que tinha morrido junto com eles. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto também. Fazia anos que eu não chorava na frente de ninguém. Você me deu um motivo para continuar, Ana. Um motivo para acordar de manhã e sentir que ainda valho alguma coisa. Então não é só você que está sendo salva aqui. Sou eu também. Ana soluçou e se jogou nos meus braços. Abracei ela com força, sentindo o corpo frágil tremer contra o meu. Fazia tanto tempo que eu não abraçava alguém daquele jeito. Tanto tempo que eu não me permitia sentir. Eu vou tirar você daqui por uns dias, eu disse, ainda abraçado nela. Tenho um sítio menor, mais afastado, perto de Jataí. Ninguém sabe que é meu. Você vai ficar lá até as coisas se acalmarem e eu vou resolver essa situação, de uma vez por todas. Ela se afastou, limpando o rosto. Como? Deixa comigo, só confia. Naquela mesma noite, depois que Ana foi dormir, liguei para um velho amigo. Delegado aposentado, homem sério, que devia alguns favores para mim. Heitor, que surpresa! Tudo bem? Preciso de um favor, Carlinhos, e é urgente. Contei a história toda. Ricardo, os capangas, as ameaças. Carlinhos ouviu em silêncio. Esse Ricardo tem sobrenome? Não sei ainda, mas vou descobrir. Descobre e me passa todas as informações que conseguir. Vou ver o que posso fazer pelos meus contatos. Se o cara tem ficha, a gente pode usar isso. Obrigado, Carlinhos. Você sempre foi gente boa, Heitor. Tá fazendo a coisa certa. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela. Lá fora, a noite estava escura, sem lua. Apenas as estrelas iluminavam o céu. Eu sabia que a tempestade estava apenas começando, mas também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo pelo qual valia a pena lutar. No dia seguinte, de manhã cedo, levei Ana para o sítio em Jataí. Era uma propriedade pequena, simples, com uma casa de 3 quartos cercada por árvores frutíferas. Longe de tudo. Perfeita. Deixei Dona Neuza com ela. Providenciei mantimentos para 1 mês. Coloquei 2 empregados de confiança para fazer a segurança. Homens mais velhos, discretos, que não faziam perguntas. Você vai ficar bem aqui, eu disse na despedida. Qualquer coisa você me liga. Tá com o celular que eu dei? Ana acenou com a cabeça, segurando o aparelho como se fosse uma tábua de salvação. Quanto tempo eu vou ficar aqui? O tempo que for preciso. Não volta para a fazenda até eu te buscar. Entendido? Entendido. Ela me abraçou de novo, e eu senti algo diferente naquele abraço. Não era só gratidão, era confiança, era afeto, talvez até algo mais. Voltei para a fazenda com o peito apertado, mas também com determinação. Márcia chegaria naquela noite, e eu precisava estar preparado para a guerra que estava por vir. Márcia chegou às 8 da noite, dirigindo sua BMW branca, presente de aniversário que dei no ano passado. Ouvi o som do motor antes mesmo de ver os faróis cortando a escuridão.
Estava na varanda, bebendo um copo de uísque, tentando organizar os pensamentos. Ela desceu do carro com aquela elegância estudada, o salto alto batendo no chão de pedra, a bolsa de grife pendurada no braço. Usava um vestido branco justo, óculos escuros mesmo sendo noite, os cabelos loiros perfeitamente escovados. "Heitor!" chamou subindo os degraus. "Nem vem me ajudar com as malas?" Levantei devagar, coloquei o copo na mesinha de madeira. "As malas podem esperar." "Preciso conversar com você." Ela parou, tirou os óculos e me olhou com aquela sobrancelha arqueada que normalmente usava quando estava irritada. "Conversar? Sobre o quê? Chego de viagem e você já vem com essa cara fechada? Senta aqui." "Heitor, estou cansada. Vim de São Paulo, quero tomar banho, jantar." "Márcia, senta." O tom da minha voz deve ter deixado claro que não era pedido. Ela franziu a testa, mas sentou na cadeira ao meu lado, cruzando as pernas. "O que foi? Aconteceu alguma coisa com a fazenda? Não é sobre a fazenda, é sobre nós." Ela me olhou, confusa. "Nós?" Respirei fundo. Tinha ensaiado aquela conversa na cabeça dezenas de vezes, mas agora que chegara o momento, as palavras pareciam insuficientes. "Márcia, esse casamento não está funcionando. Você sabe disso." Ela soltou uma risada curta, sem humor. "Ah, é isso? De novo? Heitor, a gente já teve essa conversa. Todo casal passa por fases difíceis." "Não é fase," eu interrompi. "É quem você é e quem eu sou. A gente não combina, Márcia, nunca combinou." O rosto dela endureceu. "Entendi. E o que mudou agora?" "Há 3 meses estava tudo bem. Há 3 meses eu estava cego, ou fingindo estar, mas não dá mais." Ela se levantou bruscamente, os olhos faiscando. "Tem outra, é isso? Você arrumou outra. Não é sobre isso." "Então é sobre o quê? Sobre eu gostar de viajar? Sobre eu gostar de coisas boas? Desculpa se eu não quero apodrecer nessa fazenda esquecida por Deus. É sobre você ser cruel com as pessoas," eu disse, a voz saindo mais alta do que pretendia. "Sobre você humilhar empregados, rir de gente pobre, tratar todo mundo como se fosse lixo." "Isso eu não aguento mais, Márcia. Não aguento e não vou fingir que aguento." Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. "Você está me chamando de má pessoa? Estou te chamando de pessoa que perdeu a humanidade, se é que um dia teve." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Márcia ficou ali parada, o peito subindo e descendo rápido, as mãos fechadas em punhos. Então, ela soltou uma risada amarga. "Ah, agora entendi. Tem outra sim. E deixa eu adivinhar. É alguma coitadinha que você resolveu salvar? Alguma empregadinha humilde que te faz sentir o grande herói? Márcia." "Quem é ela, Heitor? A nova cozinheira? Aquela peãozinha da portaria? Ou é alguma das vadias que você pega por aí?" A raiva subiu como lava. Levantei também, os punhos cerrados. "Cuidado com o que você fala." "Ou o quê? Vai me bater?" Ela provocou, chegando perto. "Vai me expulsar da minha própria casa?" "Essa casa nunca foi sua," eu disse, cada palavra saindo devagar,
com peso. Você mora aqui porque eu permito, e agora não permito mais. O rosto dela ficou pálido. Por um momento vi medo nos olhos dela, mas o medo logo deu lugar ao ódio. Você não pode me expulsar. Sou sua esposa. Tenho direitos. Tem. E vai receber o que a lei manda, mas não vai mais morar aqui. Isso é ridículo. Por causa de quê? De nada. Você tá pirado, Heitor. Não, Márcia. Eu tô lúcido pela primeira vez em anos. Ela me encarou por mais alguns segundos, respirando fundo, processando. Então pegou a bolsa, jogou nos ombros. Sabe de uma coisa? Pode ficar com sua fazendinha de merda. Eu nunca gostei daqui mesmo. Sempre foi pequeno demais para mim. Ótimo. Então vai ser mais fácil para todo mundo. Ela desceu os degraus pisando duro, entrou no carro. Mas antes de ligar o motor, abaixou o vidro e me olhou com um sorriso venenoso. Você vai se arrepender, Heitor. Vai morrer sozinho, velho e amargo. E sabe por quê? Porque você é fraco. Sempre foi. Ligou o motor, deu ré e saiu em disparada, as rodas levantando poeira e pedras. Fiquei ali parado, vendo as lanternas traseiras desaparecerem na escuridão. Senti alívio. Pela primeira vez em 3 anos, senti que conseguia respirar direito. Nos dias seguintes, a vida na fazenda voltou a ter um ritmo diferente, mais leve. Os empregados pareciam menos tensos. Dona Neuza até comentou: "A senhora foi embora de vez, seu Heitor?" "Foi. Graças a Deus", ela murmurou, e depois se arrependeu. "Desculpa, patrão, não devia ter falado." "Não, Neuza, você tá certa. Todos pensavam isso e ninguém tinha coragem de falar." Ela sorriu, aliviada. "O senhor tá bem?" "Tô. Melhor do que estive em muito tempo." E era verdade. Mas eu também sabia que não podia baixar a guarda. Ricardo e seus capangas ainda eram uma ameaça. E Márcia, conhecendo ela como conhecia, não ia simplesmente aceitar a separação. Ela era orgulhosa, vingativa, mas naquele momento, minha preocupação maior era a Ana. Liguei para ela todos os dias, sempre no final da tarde, depois do trabalho. As conversas eram curtas no começo. Ela ainda tinha medo de estar incomodando. Mas aos poucos foram ficando mais longas. Ela contava sobre o dia dela, sobre as frutas que colhia no quintal, sobre os livros que estava lendo. Dona Neuza trouxe uns romances, ela disse, numa dessas ligações. Nunca tive tempo de ler antes. Ricardo não deixava. "E tá gostando?" "Tô." Mas às vezes eu paro no meio da leitura e penso: será que a vida pode ser assim? Bonita, cheia de finais felizes? Pode, eu respondi sem hesitar. Só depende das escolhas que a gente faz. Ela ficou quieta por um momento. "Você acredita em recomeço, seu Heitor?" "Acredito. E você?" "Tô começando a acreditar." Aquelas conversas viraram o melhor momento do meu dia. Eu trabalhava duro, resolvia problemas da fazenda, lidava com advogados sobre a separação. Mas tudo aquilo parecia suportável porque eu sabia que no final da tarde ia ouvir a voz dela. 2 semanas depois da saída de Márcia, Carlinhos me ligou. "Heitor, consegui umas informações sobre o tal Ricardo.
Fala. Nome completo: Ricardo Moreira da Silva. Tem ficha. Já foi preso 2 vezes. Uma por porte ilegal de arma, outra por agressão. Tem uns processos correndo na justiça também. Sonegação fiscal, trabalho escravo na empresa dele. O cara é fichado. E quanto aos capangas, também são fichados. Um deles, o Cláudio, tem passagem por extorsão e ameaça. O outro, Jefferson, por tráfico. São braço direito do Ricardo. Dá para prender eles? Se você fizer um boletim de ocorrência sobre a invasão e ameaça, sim. E se a moça quiser prestar queixa contra o Ricardo por agressão, melhor ainda. Com a ficha dele, a gente consegue uma medida protetiva. Talvez até prisão preventiva. Vou conversar com ela. Faz isso. E Heitor, cuidado. Gente assim não joga limpo. Eu sei. Desliguei e fiquei pensando. Ana precisava saber disso. Precisava decidir se queria enfrentar Ricardo na justiça. Não ia ser fácil, mas talvez fosse a única forma de ela ter paz de verdade. Naquela mesma noite, peguei a caminhonete e fui até o sítio em Jataí. Não tinha avisado que ia. Queria ver como ela estava. Cheguei perto das 9. A casa estava iluminada, a luz amarela vazando pelas janelas. Bati na porta. Dona Neuza abriu. Seu Heitor, que surpresa! Como ela tá? Bem, comendo direitinho, descansando. A barriga já tá bem grandinha. Entrei. Ana estava na sala, sentada no sofá, lendo um livro. Quando me viu, o rosto dela se iluminou. Heitor! Levantou e veio até mim. Sem pensar muito, abracei ela, e dessa vez o abraço durou mais. Senti o perfume de sabonete, o calor do corpo dela, a barriga roliça entre nós dois. Quando nos separamos, ela estava corando. Desculpa aparecer sem avisar, eu disse. Imagina. Fico feliz, muito feliz. Ficamos nos olhando por um segundo a mais do que seria normal. Então, limpei a garganta. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O sorriso dela murchou um pouco. É sobre ele, né? É. Sentamos no sofá. Contei tudo. A ficha de Ricardo, as opções legais, a possibilidade de medida protetiva. Ana me ouviu em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo. Se você quiser, a gente pode acabar com isso de uma vez, eu disse. Mas a decisão tem que ser sua. Ela ficou calada por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Então levantou o rosto e vi determinação naqueles olhos. Eu quero acabar com isso. Quero que ele pague pelo que fez. Não só comigo, mas com todas as outras mulheres que ele pode machucar. Sorri. Então é isso que a gente vai fazer. Na segunda-feira seguinte, levei Ana até a delegacia de Goiânia. Carlinhos nos esperava lá, junto com uma delegada especializada em crimes contra a mulher. Uma mulher de uns 40 anos, olhar firme, chamada Doutora Patrícia. Ana estava nervosa. Segurava minha mão com força no caminho, a respiração acelerada. A barriga de 5 meses já era impossível de esconder. Você não precisa ter medo, eu disse, apertando a mão dela de volta. Eu vou estar lá com você o tempo todo. E se ele descobrir? Se ele vier atrás de mim? Ele já está vindo.
A diferença é que agora a gente vai estar preparado e a lei vai estar do seu lado. Ela assentiu, mas viu o medo ainda estampado no rosto. A delegada Patrícia foi gentil. Ofereceu água, pediu para Ana sentar confortavelmente, explicou cada passo do processo. Então, começou a colher o depoimento. Ana contou tudo, desde o começo do relacionamento, passando pelas primeiras agressões, o controle, o isolamento, até a gravidez e a fuga. Chorou várias vezes. Precisou parar para respirar. Mas não desistiu, continuou até o fim. Eu estava sentado ao lado dela, segurando a mão. A cada relato de violência, sentia a raiva subir, mas me controlava. Ana precisava de apoio, não de explosões. Quando terminou, já eram quase 2 horas de depoimento. A delegada desligou o gravador e olhou para Ana com compaixão. Você foi muito corajosa, Ana. Sei que não foi fácil reviver tudo isso. O que acontece agora? Ana perguntou, limpando as lágrimas. Agora vamos pedir uma medida protetiva de urgência. Ricardo não poderá se aproximar de você em um raio de 500 metros. Se violar, vai preso na hora. Também vamos investigar os capangas dele. E com base na ficha dele e no seu depoimento, vou pedir a prisão preventiva. Ele vai ser preso? Ana perguntou, os olhos arregalados. Se o juiz aceitar o pedido, sim. Pode levar alguns dias, mas as chances são boas. Saímos da delegacia no final da tarde. Ana estava exausta, mas havia algo diferente nela. Um peso que tinha saído dos ombros. Pela primeira vez, ela tinha reagido, tinha lutado. No caminho de volta para o sítio, ela ficou quieta, olhando pela janela. Então, de repente, falou: Obrigada. Pelo quê? Por tudo. Por me achar. Por me ajudar. Por acreditar em mim. Ela virou o rosto para mim, os olhos marejados. Ninguém nunca fez isso por mim, Heitor. Ninguém. Parei a caminhonete na beira da estrada. Não conseguia dirigir mais. Não com aquela emoção atravessada na garganta. Ana, comecei, mas a voz falhou. Ela desafivelou o cinto, se aproximou e me abraçou. Um abraço apertado, demorado. Senti o perfume dela, o calor, a barriga roliça pressionando contra mim. E algo dentro de mim se quebrou. Abracei ela de volta, enterrei o rosto nos cabelos dela e deixei as lágrimas caírem. Lágrimas de dor, de alívio, de algo que eu não sabia nomear, mas que me preenchia por completo. Você salvou minha vida, ela sussurrou no meu ouvido. E agora está me dando uma razão para viver. Ficamos assim por minutos, 2 náufragos se agarrando um ao outro no meio da tempestade. Quando finalmente nos separamos, limpei o rosto constrangido. Desculpa, não sei o que deu em mim. Não pede desculpa, ela disse, segurando meu rosto com as 2 mãos. Nunca pede desculpa por sentir. Nossos olhos se encontraram, e naquele momento eu soube. Soube que aquilo não era só compaixão. Não era só amizade, era algo mais profundo, algo que me assustava e me completava ao mesmo tempo, mas não disse nada, não era o momento. Ana ainda estava frágil, grávida, fugindo de um trauma. Eu não podia confundir as coisas, não podia aproveitar da vulnerabilidade dela. Voltei a dirigir em silêncio, o coração martelando no peito. 3 dias depois, no meio da madrugada,
Meu celular tocou. Atendi sonolento. Heitor, é o Manuel. Tem gente tentando entrar na fazenda. Sentei na cama num pulo, completamente acordado. Quem? Não sei. Uns 3 homens num carro preto estão forçando o portão. Chamou a polícia? Já chamei, mas vai demorar uns 20 minutos. Segura eles aí, não deixa entrar de jeito nenhum. Vou para aí. Vesti a calça, calcei as botas, peguei a espingarda calibre 12 que guardava no armário. Não era homem de violência, mas também não era homem de deixar bandido invadir minha casa. Quando cheguei no portão, os 3 homens estavam do lado de fora, gritando. Reconheci 2 deles, os mesmos que tinham vindo procurar Ana. O terceiro era novo, mais novo, magro, nervoso. Cheguei com a espingarda na mão, atravessada no peito. Podem ir embora, a polícia já está vindo. O de cicatriz cuspiu no chão. Ô, velho metido, pensa que é quem ameaçando a gente? Não é ameaça, é promessa. Saiam da minha propriedade antes que eu faça valer o direito de defesa. A gente só quer a moça, disse o grandão. Entrega ela e a gente vai embora. Não tem moça nenhuma aqui. Mentiroso, filho da puta! O de cicatriz avançou, agarrando as grades do portão. A gente sabe que você está escondendo ela. O Ricardo vai te arrebentar, velho. Foi quando ouvi o som de sirenes ao longe. Os 3 ouviram também. Trocaram olhares nervosos. Isso não acabou. O de cicatriz cuspiu antes de correr para o carro. Eles entraram e saíram em disparada, as rodas cantando no asfalto. 2 minutos depois, 2 viaturas chegaram. Os policiais tomaram meu depoimento, verificaram as câmeras de segurança, anotaram a placa do carro. Senhor Heitor, o senhor fez certo em não confrontar eles, disse um dos policiais, jovem, sério. Esses homens são perigosos, mas agora que temos as imagens e a placa, vamos poder identificá-los. E o mandado de prisão do Ricardo? Foi expedido ontem. Estamos procurando ele. É questão de tempo. Agradeci e voltei para casa. Mas não consegui dormir. Fiquei na varanda até o sol nascer, a espingarda no colo, os sentidos alertas. Eles tinham cruzado a linha. Tinham invadido minha propriedade, ameaçado minha paz. E principalmente tinham ameaçado Ana. Isso eu não ia perdoar. No dia seguinte fui até o sítio em Jataí. Precisava ver Ana, ter certeza de que ela estava bem. Quando cheguei, ela estava no quintal, colhendo laranjas com Dona Neuza. Quando me viu, veio correndo, ou o mais perto que conseguia de correr com aquela barriga. Abracei ela, aliviado. Tá tudo bem? Ela perguntou preocupada. Dona Neuza me contou o que aconteceu. Tá tudo sob controle, mas eu queria te ver. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu tô com medo, Heitor. Medo de que isso nunca acabe. Vai acabar. Eu prometi, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Eu vou fazer acabar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu não vou descansar até você estar segura, até você poder viver sem medo, até você poder criar seu filho em paz.
As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Por que você se importa tanto comigo? A pergunta ficou no ar, pesada, exigindo uma resposta honesta. Respirei fundo. Era hora de ser sincero. Porque você me fez voltar a viver, Ana. Porque fazia anos que eu só existia, mas não vivia. Fazia anos que nada tinha sentido. Então você apareceu, quebrada, machucada, precisando de ajuda, e de repente eu tinha um propósito de novo, tinha uma razão para acordar. Parei procurando as palavras certas. Tinha alguém por quem valia a pena lutar. Ela me olhou com uma intensidade que me desaramou por completo. Heitor, Você não precisa dizer nada. Eu interrompi, recuando um passo. Eu sei que você está passando por muita coisa, que precisa de tempo, que não é justo eu falar isso agora. Mas eu precisava que você soubesse, precisava que você entendesse por que eu estou fazendo tudo isso. Ana ficou calada por um momento. Então deu um passo à frente, segurou minha mão. Você acha que é só você? Ela disse, a voz tremendo. Você acha que eu acordo todo dia pensando em você só por gratidão? Que meu coração acelera quando você liga só porque você me ajudou? Meu coração deu um pulo. Ana, eu tô apaixonada por você, Heitor, ela disse, as lágrimas correndo soltas agora. Sei que é loucura, sei que não faz sentido, sei que você é mais velho, que eu tô grávida, que a vida tá uma bagunça, mas não consigo evitar. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo, e eu não quero perder você. Puxei ela para mim e a beijei. Foi um beijo demorado, intenso, cheio de toda a emoção acumulada. Senti o gosto salgado das lágrimas dela misturadas com as minhas. Senti a barriga dela entre nós, o bebê que ela carregava. Senti pela primeira vez em 12 anos que estava vivo de verdade. Quando nos separamos, ficamos ali, testa contra testa, respirando juntos. Eu vou cuidar de você, sussurrei. De você e do seu filho, para sempre. Nosso filho, ela corrigiu, sorrindo através das lágrimas. Se você quiser. Senti um nó na garganta. Aquele bebê não tinha meu sangue, mas tinha meu coração. Desde o primeiro momento que soube da existência dele, já tinha virado meu também. Nosso filho, repeti, e selei com outro beijo. A notícia chegou 3 dias depois, numa manhã de outubro, em que o céu amanheceu limpo e azul, sem uma única nuvem. Carlinhos me ligou cedo. Heitor, prenderam o Ricardo. Senti o alívio me inundar como uma onda. Onde? Tentando cruzar a fronteira para o Paraguai. Levava uma mala cheia de dinheiro e documentos falsos. Está na cadeia de Goiânia agora, sem direito à fiança. Com a prisão preventiva, o histórico e a tentativa de fuga, ele vai ficar lá por um bom tempo. E os capangas? 2 já foram presos também. O terceiro está foragido, mas é questão de tempo. Heitor, vocês venceram. A moça está segura agora. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, de alívio, de gratidão, de tantas emoções que nem conseguia nomear todas. Entrei na caminhonete e dirigi até Jataí mais rápido do que devia. Precisava contar para Ana.
Precisava ver o alívio no rosto dela. Precisava segurá-la e dizer que o pesadelo tinha acabado. Quando cheguei, ela estava na varanda, costurando roupinhas de bebê. A barriga já estava enorme, quase 7 meses. O rosto dela tinha engordado, as bochechas rosadas, os olhos brilhando com aquela luz que só mulheres grávidas têm. Quando me viu descendo da caminhonete apressado, ela largou a costura e se levantou, assustada. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Prenderam ele, eu disse, subindo os degraus. Prenderam o Ricardo. Acabou, Ana. Acabou. Por um segundo, ela ficou paralisada, como se não conseguisse processar a informação. Então as pernas dela falharam. Segurei ela antes que caísse. Sentei ela na cadeira de balanço. Você tem certeza? Ela sussurrou, as mãos tremendo. Tenho. Carlinhos acabou de me ligar. Ele está preso, sem fiança. Você está livre, Ana. Você e o bebê estão livres. Foi quando ela desabou. Chorou como nunca tinha visto ela chorar. Um choro profundo, visceral, de anos de dor e medo sendo finalmente liberados. Ajoelhei na frente dela, segurei as mãos dela, deixei ela chorar no meu ombro. Acabou, eu repetia, acariciando os cabelos dela. Você está segura agora. Ninguém vai te machucar nunca mais. Ficamos assim por longos minutos. Dona Neuza apareceu na porta, viu a cena, entendeu tudo e voltou para dentro com um sorriso molhado nos lábios. Quando Ana finalmente se acalmou, limpou o rosto e me olhou com aqueles olhos castanhos que eu tinha aprendido a amar. O que eu faço agora? O que você quiser, eu disse. Pela primeira vez na sua vida, você é livre para fazer o que quiser. E se... Ela hesitou, mordendo o lábio. E se o que eu quiser for ficar com você? Sorri. Aquele sorriso que fazia tempo eu não dava. Então vai ter que aturar um velho teimoso, uma fazenda grande demais e muito trabalho. Ela riu e foi o som mais bonito que já ouvi. Acho que consigo lidar com isso. Beijei ela de novo, daquele jeito que a gente beija quando sabe que tem o resto da vida pela frente. Devagar, com calma, saboreando cada segundo. Casa comigo, eu disse quando nos separamos. Ana arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Não agora, não com pressa. Quando você estiver pronta, quando o bebê nascer, quando você sentir que é certo. Mas casa comigo, Ana. Me deixa cuidar de você. Me deixa ser pai desse menino. Me deixa construir uma família com você. As lágrimas voltaram a descer pelo rosto dela. Você tem certeza? Eu não tenho nada, Heitor. Só uma barriga enorme e um passado destruído. Você tem tudo, eu disse, segurando o rosto dela. Você tem coragem, tem força, tem bondade e tem meu coração. Isso é mais do que suficiente. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Ana voltou para a fazenda comigo. Arrumamos o quarto que seria do bebê. Pintamos as paredes de azul claro, compramos um berço de madeira, enchemos de bichinhos de pelúcia. Ela andava pela casa grande, trazendo vida para cada cômodo. Ria com os empregados, cuidava das flores, cozinhava receitas que a mãe dela tinha ensinado. Pela primeira vez em 12 anos, aquela casa era um lar de verdade.
O divórcio de Márcia saiu rápido. Ela não contestou. Acho que tinha arrumado outro milionário em São Paulo. Fiquei aliviado, o passado ficando para trás, onde devia ficar. Em dezembro, numa noite de lua cheia, Ana entrou em trabalho de parto. Não vou mentir, foi apavorante. Levei ela correndo para o hospital em Goiânia. Segurei a mão dela durante todas as contrações. Limpei o suor da testa dela. Rezei como não rezava há anos. E então, às 4 da manhã, ele nasceu. Um menino forte, de quase 4 quilos, chorando alto, os punhos fechados, cheio de vida. O médico colocou ele no colo de Ana e eu vi o rosto dela se transformar. Era amor puro, absoluto, incondicional. Oi, meu amor, ela sussurrou, beijando a cabecinha dele. Mamãe te esperou tanto tempo, então ela olhou para mim, os olhos brilhando. Quer segurá-lo? Peguei aquele bebê nos braços com medo de quebrá-lo. Era tão pequeno, tão perfeito, tão milagroso. Olhei para o rostinho vermelho, os olhinhos ainda fechados, a boquinha procurando o peito, e chorei. Chorei pelo filho que perdi e nunca conheci. Chorei pela Helena que se foi cedo demais. Chorei pelos anos de solidão e vazio. Mas principalmente, chorei de gratidão. Gratidão por uma segunda chance, por um recomeço, por um amor que eu achava que nunca mais teria. Como vai se chamar? Ana perguntou suavemente. Tinha pensado muito nisso. Tinha várias opções. Mas quando olhei para aquele bebê, soube exatamente qual era o nome certo. Pedro, eu disse, a voz embargada. Pedro Heitor. Ana sorriu, entendendo tudo sem que eu precisasse explicar. Pedro, o filho que nunca nasceu. Heitor, o homem que escolheu ser pai. Pedro, ela repetiu, testando o nome. É perfeito. Casamos 3 meses depois, numa cerimônia simples na fazenda. Só amigos próximos, empregados, gente que realmente importava. Ana usava um vestido branco simples, os cabelos soltos, Pedro no colo. Eu usava terno, o mesmo que tinha usado no meu primeiro casamento, mas que agora parecia diferente, mais leve, mais certo. O juiz de paz falou sobre amor, sobre recomeços, sobre famílias que nascem não do sangue, mas da escolha. Trocamos alianças simples de ouro, beijamos sob aplausos e lágrimas de alegria. Na festa, Dona Neuza não parava de chorar de felicidade. Os peões tocavam viola e sanfona. Ana dançava comigo com Pedro no sling, os 3 juntos, colados. Feliz? Perguntei, sussurrando no ouvido dela. Mais do que eu achei que seria possível, ela respondeu. Hoje, 2 anos depois, acordo todas as manhãs com o som de risadas. Pedro já tem 2 anos e meio, corre pela fazenda atrás das galinhas, sobe nas cercas, dá nome para os bezerros. Tem os olhos da mãe e o jeitão teimoso que Ana jura que é meu. Chama papai e meu coração derrete toda vez. Ana está grávida de novo. Dessa vez, o bebê é meu por sangue também, uma menina. Vamos chamar de Helena, porque os que se foram merecem ser lembrados e os que chegam merecem carregar a bênção desses nomes.
A fazenda nunca esteve tão produtiva, mas isso não importa tanto mais. O que importa são os jantares em família, as tardes na varanda, as noites deitado ao lado de Ana, planejando o futuro. Às vezes, quando passo pela estrada onde achei ela, paro a caminhonete e fico olhando para aquele pedaço de asfalto. Não tem mais lixo ali. Eu mesmo providenciei que limpassem, mas ainda lembro da imagem. Uma moça desmaiada, jogada como se não valesse nada. E penso em como a vida é estranha, em como um único momento, uma única escolha, pode mudar tudo. Eu podia ter passado direto naquele dia. Podia ter pensado que não era problema meu. Podia ter deixado outra pessoa resolver. Mas não deixei. Parei, desci, ajudei e salvei 2 vidas, a dela e a minha. Hoje, quem passa pela entrada da Fazenda São Pedro, nome que dei em homenagem ao meu filho, vê uma placa de madeira entalhada à mão. Fui eu mesmo quem fez, nas noites de insônia, quando o coração estava cheio demais para dormir. A placa diz: a vida recomeça quando a gente decide parar para ajudar. Aqui mora uma família que nasceu de um encontro na estrada. Aqui mora o amor que se constrói todos os dias. Aqui mora a prova de que ninguém está perdido para sempre. Ana lê essa placa toda vez que sai de carro e toda vez seus olhos enchem de lágrimas. Pedro, que já está aprendendo as letras, sempre pergunta: papai, o que está escrito? E eu respondo toda vez do mesmo jeito: está escrito que a gente se encontrou quando mais precisávamos e que nunca mais vamos nos perder. Ele sorri, aquele sorriso banguela que me derrete, e volta a brincar. Ana segura minha mão, a barriga grande entre nós, e sussurra: obrigada por me achar. Obrigado por me deixar te achar, eu respondo. E seguimos, juntos, para sempre, porque às vezes os maiores milagres da vida acontecem nas estradas mais simples. E às vezes, parar para ajudar uma desconhecida jogada no meio do lixo é o começo de tudo que realmente importa. Esta é uma história sobre segundas chances, sobre o amor que cura, sobre como a empatia pode transformar vidas. Heitor e Ana encontraram um no outro não apenas um parceiro, mas um propósito. E juntos construíram uma família que nasceu não do sangue ou da obrigação, mas da escolha diária de se amarem e se protegerem. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que pare, que desça do carro, que estenda a mão. E às vezes, esse alguém precisa tanto de salvação quanto aquele que está sendo salvo.